Olha, eu já passei a madrugada inteira revendo as coisas. Eu acho que quem é botafoguense se identifica, aliás, quem é torcedor, né, do futebol, quando seu time ganha um jogo desse calibre, o que você faz depois do jogo? Ficar consumindo as coisas, claro, os memes, o replay e tudo mais. E assim, é uma emoção muito grande. Uma dose de emoção mais do que elevada, Lucas Pedrosa, com certeza. Não tinha necessidade de ser mais uma vez nessa base da emoção. Mas foi. Isso também são elementos da Libertadores, Pedrosa. Isso não é uma exclusividade do Botafogo. Não. É claro que com o Botafogo, o botafoguense, a gente brinca que é o sofrimento. Mas isso é uma exclusividade desse tipo de competição, ô Lucas Pedrosa. Boa tarde pra você. Gostou do meu fogão? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Veni. Primeiramente, antes de falar sobre o jogo de ontem, eu tenho que parabenizar o trabalho que o Botafogo vem fazendo há 2 anos. As pessoas acham que chegar a uma semifinal de Libertadores é por acaso. E nem sempre é por acaso. Às vezes até acontece por acaso, o que não é o caso do Botafogo. O Botafogo faz um trabalho de estruturação, faz um trabalho de mapeamento de mercado, atacou o mercado quando era preciso e dinheiro sem competência não adianta de nada. O Botafogo tem dinheiro e é competente, contratou as peças certas e por isso, depois de 2 anos em um time que nem se classificava para competições sul-americanas, hoje é um dos 4 melhores times do continente. E a gente tem que lembrar o seguinte, vai ser campeão, não vai ser, isso aí são coisas do futebol, são coisas que acontecem. Mas o trabalho bem feito, ele gera frutos. E o Botafogo tem um trabalho muito bem feito pelo seu dono, pela sua diretoria, pelo seu técnico, porque o dono também achou um técnico que deu uma identidade para o Botafogo e para esse grupo de jogadores. Falando sobre a partida rapidamente, eu acho que ontem foi um jogo de 2 tempos distintos. O primeiro tempo foi do Botafogo e o segundo tempo o São Paulo conseguiu amassar o Botafogo, próximo até do que o Botafogo fez no primeiro tempo aqui no Newton Santos. Só que a Libertadores é isso. A Libertadores é você saber sofrer, a Libertadores é você ter competência também, porque pênalti não é loteria, pênalti é competência e todos os jogadores do Botafogo conseguiram converter. Inclusive aqueles que tinham aquele estigma do ano passado, que muita gente já estava falando, botou os jogadores do ano passado, vai perder. E eles foram lá e mostraram que não tem nada disso, que esse é um novo Botafogo e conseguiu uma classificação heróica, espetacular, contra um time extremamente difícil, extremamente equilibrado também, que foi o São Paulo, até mesmo jogadores que não performaram bem e em algum momento foram decisivos, no caso do Calleri e o Lucas Moura, que perdeu o pênalti, jogou demais também, e o Botafogo foi valente e conseguiu a classificação. Então, aqui, independentemente se o Botafogo vai ser campeão ou não, é muito bom ver um trabalho bem feito sendo coroado. E esse Botafogo merece a classificação. Ô, Vene Casagrande, a gente olha essa questão da casca, que o Lucas Pedrosa tanto fala por aqui, é a casca nas competições, a casca de ser campeão, a casca na Libertadores. E eu acho que esses enredos assim tão dramáticos, tão sofridos, às vezes a gente olhar um lado positivo, se é que tem, que a gente quase vai de arrasta pra cima, né, o torcedor brincando, mas se a gente olhar um lado positivo, você olha um enredo, você vê se o Botafogo toma um gol no final, o que muita gente pensa, não tô falando botafoguense não, tô falando das pessoas, aí o Botafogo de novo, tá entregando de novo, obviamente vai perdendo os pênaltis, aí o Calleri vai e perde o primeiro pênalti. E aí, em algum momento, lá na 4ª cobrança, o 4º batedor do Botafogo perde o pênalti. Perto de finalizar mais uma vez, você coloca em xeque a sua classificação. E mais uma vez aí o Botafogo dando a volta por cima. A mensagem que passa para os demais concorrentes da Libertadores e até para o próprio Botafogo é: olha, a parada agora é diferente. A gente consegue ser resiliente, a gente consegue reverter um resultado que talvez o botafoguense e o outro torcedor sacaneando, meu Deus, olha aí o Botafogo. E não, esse é um enredo que entrega alguma coisa positiva para o Botafogo e vai nesse lado dessa casca que o Pedrosa tanto fala, o Vene. É o famoso, como a gente gosta de falar aqui, olhar o copo meio cheio. Não tem por que você ficar olhando o lado negativo. Tomou um gol no fim do jogo, porque perdeu a 4ª batida na penalidade máxima. Eu acho que você tem que olhar pelo outro lado, o lado positivo, o lado da superação, o lado do lado mental, como o Arthur Jorge sempre menciona isso. Ele fala, o passado é o passado, não tem por que ficar lembrando do passado. Aconteceu. E querendo ou não, o Botafogo estava enfrentando uma grande equipe, com uma tradição enorme na Libertadores da América. Inclusive, o Botafogo já eliminou o Palmeiras, tricampeão da Libertadores, eliminou o São Paulo, agora tricampeão da Libertadores. E alguns tabus aí, tipo, o São Paulo nunca tinha sido eliminado. E vai pegar um tricampeão da Libertadores, independentemente se seja o Peñarol ou se seja o Flamengo. Eu acho que tem que olhar o lado sempre positivo.
É um baita trabalho e eu acho que o Botafogo mereceu a classificação, independentemente do que aconteceu no segundo tempo no jogo de ontem. Mas se a gente for analisar os dois jogos, o Botafogo jogou muito mais que o São Paulo. E o São Paulo, quando teve a oportunidade, quando teve a chance na mão, desperdiçou. No jogo de ontem, a gente pôde ver 3 grandes jogadores, 3 grandes, experientes jogadores errarem. Vamos lá, Luiz Gustavo entregou a bola ali pro gol do Botafogo. O Lucas Moura perdeu um pênalti, que na minha opinião é inexistente. Nem sei se a gente vai falar sobre isso, mas eu não vi pênalti ali. Mas o Lucas Moura teve a oportunidade, desperdiçou. E o Calleri perdeu um gol feito. E o Rafael falha no gol. E o Rafael falha no gol, muito bem lembrado. Mas o Rafael eu nem considero um grande jogador. O Rafael goleiro, né? Exatamente. Inclusive fica aqui minha crítica nas penalidades máximas. Porque ele não acertou nada. Eu sei que o goleiro não tem a obrigação, entre aspas, de pegar, mas pelo menos você estudar o adversário. O John, por exemplo, ele pegou um, mas os outros 2 ele quase pega, porque ele estudou o adversário. E ele ia na garrafinha dele, não sei se vocês repararam, ele ia na garrafinha dele na hora da cobrança, ele ia olhar provavelmente o lado ali que é cada batedor. Ele estudou bastante, ele se dedicou, né? O John, que foi o grande personagem. O próprio Rafinha, que é um jogador extremamente experiente, ele errou, na minha opinião. Porque ele arruma uma confusão ali no fim do jogo e acaba esfriando o jogo do São Paulo. Isso. Foi péssimo no ponto de vista estratégico para o São Paulo. Então, acho que assim, lance, Venê. Passou o melhor e passou aquele que menos errou, porque o São Paulo errou demais quando teve a oportunidade. Boa tarde, torcida alvinegra! Tudo bem com vocês? Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Botafogo. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal, é muito importante. Conto com o apoio de todos vocês e, é claro, me digam a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira, trazendo essa excelente notícia. O Dorival Júnior, atual técnico da seleção brasileira, convocou o atacante Luiz Henrique e também o atacante Igor Jesus. Ambos farão parte, né, dos próximos amistosos que a seleção brasileira irá fazer. Então, assim, é uma baita notícia para o torcedor alvinegro. E também o Arthur Jorge tem que se orgulhar, porque o trabalho dele está sendo executado da melhor maneira possível. O que esse português está fazendo à frente do Botafogo é algo assim incrível, é algo para se comemorar. Então tá aí, torcedor alvinegro, o que vocês acham? Botafogo na semifinal, vamos para cima com tudo do Peñarol em busca dessa grande classificação para a final da Libertadores, que eu tenho certeza que o Botafogo vai conseguir conquistar essa Libertadores. Essa que é a verdade. Vocês concordam? O que vocês acham sobre esse novo adversário do Botafogo, sobre essas duas convocações? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.